Olá, amigo reparador. Meu nome é Eduardo Guimarães, eu sou da assistência técnica da Nakata e vamos para mais um vídeo do Fórum Oficina Brasil. O tema agora vai ser sistema de caixa de direção para o pinhão e cremalheira, hidráulico e mecânico. Bom, pessoal, nós temos aqui um sistema de direção pinhão e cremalheira, sendo que aqui eu tenho uma caixa mecânica e uma caixa sistema hidráulico. Na caixa sistema mecânico, como sistema hidráulico, a função é transmitir os esforços ali do volante através da coluna de direção, chegando no pinhão e tracionando a cremalheira. Essa cremalheira ela vai estar apoiada numa bucha e existe aqui um tucho ou yoke que faz a função de empurrar a cremalheira contra o pinhão e permite ali um deslizamento desse conjunto sem folga e sem ruídos, tá? No caso de vazamentos, é necessária a substituição completa da caixa de direção? Na relação ao vazamento, no sistema mecânico eu teria perda talvez de graxa. No sistema hidráulico, né, que é a pergunta, né, vazamento de fluido hidráulico, eu tenho algumas tubulações que estão ligadas à válvula direcionadora, às câmaras. Eu tenho que verificar se as tubulações, se os nipples estão em bom estado, se está necessitando ali de um torque. Eu tenho que verificar na relação dos retentores, né? Que eu tenho retentores na cremalheira e tenho retentores no pinhão. Se o vazamento ele surge através aqui das coifas, ou seja, eu solto uma coifa, solto outra coifa, aparece fluido hidráulico, esse vazamento está vindo dos retentores da cremalheira. Se esse vazamento hidráulico está vindo lá no pé do motorista, ou seja, lá no assoalho do veículo, esse vazamento está vindo do retentor do pinhão. Fora isso, eu tenho que analisar as tubulações e mangueiras ligadas à bomba hidráulica. Talvez por ali eu possa ter também um ponto de vazamento. O sistema hidráulico ele não pode ter perdas, então aquele fluido hidráulico que está no reservatório, ele tem um nível praticamente constante. Se eu estou tendo perdas, ou é por os retentores aqui da caixa de direção, são os retentores do pinhão e os retentores da cremalheira, ou tubulação hidráulica flexíveis, ou na própria bomba hidráulica da direção hidráulica. No sistema hidráulico, é feita uma multiplicação dessa força através de um mecanismo hidráulico. Então eu tenho uma bomba hidráulica, que é tracionada por correia, ou pode ser até por sistema elétrico, né? E essa bomba hidráulica alimenta a caixa. A caixa de direção tem as entradas e saídas, né, de pressão hidráulica. Então a bomba hidráulica manda pressão. Aqui, nessa região aqui do pinhão da caixa de direção hidráulica, eu vou ter o pinhão, que é essa peça aqui. Eu tenho a bariválvula, que ele chama, ou válvula direcional. Então, conforme aqui na coluna de direção vai estar ligado o volante, né? Conforme eu viro o volante para um lado ou viro o volante para o outro, essa válvula direcional, ela vai conduzir pressão hidráulica para as câmaras da própria caixa de direção. Conforme o posicionamento aqui do pinhão, vai existir furos de ligação da vinda da pressão hidráulica lá da bomba hidráulica da caixa de direção e direcionando a pressão hidráulica para uma das câmaras que vai existir aqui no eixo da cremalheira. E ela é subdividida, essa câmara, tendo pressão de um lado e retorno do outro, ou vice-versa, né? Eu posso ter pressão do lado oposto e retorno do outro lado. E existe também o ponto de equilíbrio, ou seja, a hora que eu tiro a mão do volante, existe um ponto de equilíbrio que as combinações de forças vão existir ali através da válvula e elas vão se anular. Então a direção não vai nem para a direita nem para a esquerda. No sistema hidráulico é muito importante que eu tenha o fluido hidráulico de boa qualidade, que ele seja trocado dentro da quilometragem recomendada. E existem alguns fluidos que se fala em quilometragem ou tempo. Eu tenho alguns que falam lá 50 mil quilômetros ou 2 anos. Então é sempre importante verificar o manual do proprietário para saber qual é o fluido correto e qual é o tempo de troca desse fluido hidráulico. Quais são as principais causas de folga na caixa de direção hidráulica? Bom, as principais causas de folga na caixa de direção são por desgaste abrasivo, ou seja, coifas rasgadas, penetração de agente abrasivo e desgaste das buchas ou mesmo do tucho, né? Ou yoke que dá pré-carga na cremalheira. Isso são os principais fatores que vão dar folga, né, no sistema de direção. Fora isso, a gente tem que perceber também que eu tenho terminais de direção que tem que estar em bom estado, a coluna de direção tem uma cruzeta que tem que estar em bom estado também, que pode produzir ali folgas que vão refletir ali no volante.
A bomba hidráulica ela tem uma função muito importante, porque ela tem a função de manter pressão constante alimentando a linha. Essa bomba ela tem que estar em boas condições, mandando a pressão correta para o sistema. Esse fluido também não pode estar contaminado, porque não só estraga a caixa de direção, como também estraga a bomba hidráulica. O conjunto tem que estar em harmonia. Quais são as possíveis causas para o volante ficar mais pesado em um veículo com direção hidráulica? Bom, em relação à direção estar pesada, então se você tem uma direção hidráulica, você tem a expectativa de que tem uma multiplicação de forças e que você vai fazer pouca força ali no volante para estressar as rodas. E se você tem notado que a direção está se tornando pesada, eu posso ter uma falta de eficiência da bomba hidráulica, da direção hidráulica. Então aquele mecanismo hidráulico da bomba, ele trabalha com rotor e palhetas, e tem um anel externo e um anel interno. Se ele já tiver um desgaste entre as palhetas e o rotor, está trabalhando com fluido velho, contaminado, ou até mesmo falta de fluido, a pressão no sistema cai e aí a direção fica pesada. E tem situações que é colocada uma caixa de direção nova e o defeito às vezes é na bomba da direção hidráulica que está com defeito. Ou seja, ela tem baixa pressão no sistema. Tanto a mecânica como a hidráulica, eu tenho que ter, após a instalação, o alinhamento do veículo, achando sempre o centro da caixa de direção e depois acertando os ângulos de convergência e divergência da direção. E é importante que nesse momento do alinhamento, solte as abraçadeiras da coifa para que você, a hora que mexer aqui nos terminais axiais, para mudar as posições dos terminais de direção, se você não soltar essas abraçadeiras, você torce a coifa. E torcendo a coifa, você permite com que ela sofra uma ruptura, né? Ou seja, se ela tiver torcida e você esterçar o volante, ela vai ser cortada. E a função da coifa é não permitir a entrada de terra, areia, água e qualquer tipo de abrasivo aí para dentro, que irá ocasionar um desgaste prematuro da cremalheira, da bucha, do tucho, enfim, de todos os componentes internos da caixa. Quais são as causas mais comuns de ruídos ocasionados na caixa de direção? Bom, as causas mais comuns de ruídos são ligadas normalmente à folga mesmo. A gente sempre pede para se fazer uma avaliação de todo o sistema de suspensão, verificando desde batente, coxins, amortecedor, bandeja, pivô, buchas, etc. Que ali pode estar a fonte de ruído. Se você percebe que esse ruído vem da caixa de direção mesmo, é verificar se esse ruído é proveniente do terminal axial ou se vem do mecanismo mesmo da caixa, ou seja, a folga entre o pinhão e a cremalheira. Eu posso ter folgas produzidas por bucha de cremalheira gasta ou o pinhão em relação à cremalheira, eu tenho uma folga devido ao afastamento entre as partes. Eu tenho aqui o tucho que faz criar uma pré-carga, né? Ou seja, ele empurra a cremalheira contra o pinhão. Se esse tucho tiver com desgaste, ele pode produzir também folgas e ruídos. Pessoal, gostaram do vídeo? Para mais conteúdo, acesse o Fórum Oficina Brasil.